Fala pessoal, beleza? Meu nome é Renato, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar aqui, né? Faz tempo que eu não gravo, então eu vou voltar com esse projeto aqui que eu estava fazendo aqui como se fosse um sistema para uma escola. Só que eu quero utilizar agora, pessoal, os forms do Django. Então, esse formulário que eu tenho aqui de login, ele está utilizando lá o HTML. Agora eu vou fazer um form do Django para poder criar um novo formulário que vai estar fazendo o login dele. Então a gente vai ver hoje como é que a gente faz, como é que a gente utiliza os forms do Django. O formulário do Django ele vai servir para a gente poder criar e gerenciar os nossos formulários. Ele traz também para a gente uma série de funcionalidades aí para a gente estar trabalhando com os formulários. Por exemplo, a gente pode colocar campos, né, de entrada, que são os inputs, a gente pode criar as nossas labels, a gente pode criar caixas de seleção, os botões de opção, e ele também já traz aí validação de dados nos formulários. Então, é um recurso interessante para, como a gente já está fazendo um projeto utilizando o Django, então é legal também a gente utilizar os forms do Django nos nossos projetos aí, certo? Vocês estão vendo aqui essa página inicial. Se eu clico aqui em login, aqui já faz o login. Ó. Se eu digitar o nome do usuário aqui que está cadastrado lá no banco, que é um aluno, aperto o Enter, ele carrega a página do aluno aqui. Ó. Esses dados já estão vindo lá do banco de dados, certo? Se eu clicar aqui em Home, ele vem para a página inicial novamente. Tem um botão aqui, ó, área do aluno, para ele voltar para a área do aluno. E tem um botãozinho aqui, sair, para a gente fazer o logout. E aqui já está deslogado, beleza? Agora eu quero criar os forms do Django. Então, o que, que eu preciso fazer aqui para poder trabalhar com os forms do Django? Eu estava fazendo algumas coisas aqui, eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Primeiro, esse aqui é o formulário lá tradicional que a gente está utilizando. Então, ele está utilizando aqui HTML e o Bootstrap, algum outro CSS aqui. Então ele tem o padrão dele aqui comum, né, de HTML, ó. O formulário está aqui, tem as tags, tag label, tag input, com seus atributos aí, as suas classes. Só que a gente vai utilizar os forms do Django. Então eu vou modificar, eu não vou modificar esse formulário. Eu vou criar um novo formulário. Eu crio um novo arquivo HTML e eu vou criar nele, certo? Aqui a gente tem a label, tem o input, tem as classes e tal, tem o botão. Então vamos ver como é que a gente vai fazer o form do Django. Eu tenho essa classe aqui, eu tenho agora esse arquivo aqui, esse login. E eu tenho um arquivo também de forms aqui. O que você vai precisar para você poder criar os forms aí do Django aí, para você poder utilizar ele? Dentro da sua pasta aqui, da sua aplicação, a nossa pasta app aqui, que é a pasta da nossa aplicação, quando a gente cria uma aplicação, ele cria esses arquivos aqui junto, o arquivo de views, de teste, de models, apps e o admin. Esse arquivo de URL, ele não cria, a gente que tem que criar esse arquivo de URLs aqui dentro da aplicação. E esse arquivo de forms também, a gente precisa criar ele aqui dentro da nossa aplicação. E aí você vai precisar fazer a importação também desse cara aqui, ó. From Django Import Forms, para você poder utilizar os forms do Django. Aí o que você precisa fazer? Você vai trabalhar com as classes do Python. Então você vai criar uma classe, no meu caso é a classe LoginForm, e ela herda de forms.form. Aí aqui eu defino os campos, né, que o meu formulário vai ter. No meu caso, que é um formulário de login, só vai ter o campo de usuário e senha. Aí o que a gente faz aqui? Ó? Defino o campo de usuário, ele vai ser igual a forms.charfield. Abrir os parênteses aqui, ó, vamos ter mais atenção aqui à estrutura que está aqui. Ó, então, abrir os parênteses aqui, estou fechando ele aqui embaixo. Aqui dentro eu já posso definir a label desse campo. Então, a label vai ser igual a usuário. E aqui já tem uma validação aqui, ó. Required é igual a true, ou seja, esse campo ele vai ser um campo que precisa ser preenchido, ele não pode ser enviar esse formulário sem preencher esse campo. Então, ele é requerido, então é igual a true. Você define também aqui o tamanho. E aqui, ó, que bacana aqui, você vai utilizar esse widget aqui para você utilizar esse cara aqui, ó, forms.textInput. É um input de texto, né? E aqui dentro que é interessante, ó. Abri o parênteses aqui e fechei ele aqui, ó, certo? Aqui dentro você vai colocar esse ATTRS, que são os atributos, e aqui você vai definir quais são os atributos que o seu campo vai ter.
a gente vier aqui no nosso arquivo aqui de home, ó, os atributos que a label tem, ó, um deles é o for. Os atributos do input aqui, ó, um é o type, que é tipo texto, outro atributo classe, atributo ID, atributo name, o atributo placeholder. Então, esses são os atributos do campo input, o atributo da label. Então, cada tag aqui HTML, ela tem os seus atributos ali para você poder, como é que eu posso dizer, personalizar eles, né? Definir algumas funcionalidades para ele, certo? O comportamento dele, alguma coisa assim. Então aqui eu vou definir os atributos desse campo. Então você abre esse widget aqui, coloca que ele é igual a forms.textInput e aqui você já traz os atributos. Os atributos, vai receber o quê? Um dicionário. Tá vendo que está aberto chaves aqui? Ó? Isso aqui é o dicionário Python. Aí a primeira chave, as chaves deles vão ser o nome dos atributos. Então essa primeira chave aqui, ó, placeholder, ela vai receber o valor de usuário. Da mesma forma que aqui, ó, placeholder é igual ao usuário. Então, essa chave placeholder é igual ao usuário. Aí eu criei uma outra chave aqui, ó, classe. Ela vai receber uma classe que é do nome form_control. Tem a classe aqui, tem um atributo aqui também, usuário, que recebe como valor o usuário. Esse cara aqui é importante porque a gente utiliza ele aqui, ó. Esse name usuário aqui, ó. Quando o usuário, ele digita os valores lá para a gente no formulário e envia, a forma como a gente consegue pegar esses valores que o usuário enviou lá no nosso arquivo de views, através da requisição, é através desse cara aqui, ó, usuário, desse nome que a gente definiu. Usuário, senha. Então a gente vai fazer, deixa eu abrir o arquivo de views aqui, ó, seria esse cara aqui, ó, request.post.get usuário. Então a gente pega o valor que ele digitou lá no campo de usuário dessa forma. Por isso que é importante você definir esses nomes aqui. É através deles que você vai conseguir pegar lá no arquivo de views, pegar da requisição. Aqui nos forms do Django você define dessa forma. Se você for utilizar o HTML padrão, você vai definir dessa forma aqui. Então, aqui eu defini então o campo, defini a label, se já tem uma validação aqui, defini o tamanho. E aqui nos widgets aqui eu utilizei para poder colocar os atributos que esse campo usuário vai ter, certo? Aí aqui no outro campo que tem, que é o campo de senha, né, que é o password, ele também vai ser forms.charfield, definir a label dele, que é password. Ele também é um campo que vai ser requerido, não pode ser enviado em branco. Definir o tamanho. Tem o widget aqui também para a gente poder definir os atributos dele. Ó, de novo, a mesma estrutura aqui, ó, a TTRS, que são os atributos, o placeholder senha, a classe form_control e o password, que é o nome que a gente vai pegar lá. Diferente aqui, ó, esse widget aqui, ele vai ser igual a forms.passwordInput. Para que com isso ele vai definir que esse campo é um campo de senha e ele vai ocultar a senha do que o usuário está digitando. Já aqui no caso do usuário, o widget é forms.textInput, beleza? Então aqui a classe ela está criada. Então essa classe aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa importar ela para o nosso arquivo de views. Então eu venho aqui no arquivo de views, se eu vir aqui em cima, eu tenho ele importado aqui, ó. From.forms import curso form, que é uma classe que eu tenho lá que eu estava testando, e eu tenho essa login form, que é a classe que eu acabei de mostrar para vocês. Então preciso importar os formulários que a gente cria lá no arquivo de forms, a gente precisa importar aqui para o nosso arquivo de views para a gente poder estar utilizando eles aqui. Então agora eu tenho aquela primeira função, que é a função login, e eu criei essa aqui, o login 2, para mim poder testar utilizando os forms do Django. Então agora o nosso formulário que a gente está trabalhando, como é um formulário do Django e a gente fez aquela classe lá, então ele vai ser um objeto do Python. Então como ele é um objeto do Python, a gente precisa utilizar ele, eu preciso instanciar esse objeto. Então a gente tem aqui a função login2, que recebe a requisição, e logo abaixo eu tenho o quê? O form, que vai ser igual a quem? A login form. Então agora eu tenho uma instância desse formulário, beleza? Uma instância desse formulário. E aqui vem a minha lógica. Essa lógica aqui é basicamente igual a essa lógica desse login aqui. Ó. Eu copiei e colei lá. Posso utilizar a mesma lógica. Aí aqui dentro, o que eu estou fazendo? Eu estou verificando se o método da requisição for post, aí ele vai pegar os dados que o usuário enviou. Beleza? Ó, nome é igual a request.post.get usuário.
E a senha, né, que eu abreviei aqui, é request.post.getPassword. É assim que a gente pega os valores que está vindo na requisição. Através dessa função aqui, authenticate aqui, eu passo para ela a requisição, passo qual é o username e passo qual que é a senha que está armazenado nesses dois caras aqui, ó. Eu já mostrei para vocês na outra função de login. E aí, se o usuário tiver autenticado, ele vai ser armazenado aqui, esse retorno da função vai ser armazenado aqui em user. E aqui nesse bloco de if aqui, ó, nessa estrutura de condição aqui, o que a gente vai verificar aqui? Se o usuário is not known, ou seja, se ele não for known, se tiver um usuário, se essa função authenticate aqui retornou um usuário, então ele vai entrar aqui dentro e vai fazer essa lógica aqui. Aí o que eu fiz aqui? Chamei a função login, passo a requisição e passo o usuário que agora está autenticado, beleza? Aí aqui embaixo eu fiz uma lógica um pouco diferente aí do que talvez vocês vão encontrar aí na documentação do Django ou em alguns outros sites aí, porque nesse meu projeto aqui que eu tenho aqui três tipos de usuário. Eu tenho um tipo de usuário que é o aluno, tenho o professor e tenho o coordenador. Então eu defini que os professores e os coordenadores eles vão ser membros da equipe. Isso significa que isso aqui a gente define dentro do admin do Django. Então isso aqui significa que o professor e o coordenador vão ter acesso ao admin do Django. Eles vão poder acessar o site de administração do Django. Já o aluno, eu defini que ele não é membro da equipe, então ele não vai ter acesso ao site de administração do Django. Mesmo se ele digitar lá o nome de usuário dele e a senha correto, ele não vai acessar a página de administração do Django. Eu fiz isso para poder diferenciar um do outro, para que aí aqui eu vou chamar o quê? Se ele for um membro da equipe, no caso um professor, eu vou redirecionar ele para a página do professor, essa rota aqui, professor, passando o user ID, o ID desse professor. Se não, se ele não for membro da equipe, eu vou redirecionar ele para a página do aluno, passando o ID do aluno, user.id, do usuário autenticado, para que ele carregue informações de um aluno específico. Tem que ser de um aluno, não pode ser todos os alunos. O aluno só vai visualizar as informações referentes a ele, disciplina, atividade, por aí vai. Então, se ele não for membro da equipe, retorna o aluno. Agora, se o usuário que foi retornado aqui nessa função authenticate aqui, se o usuário for none, não tiver um usuário, sei lá, o cara digitou a senha errado, o cara não tem acesso ao site, ele vai retornar para home, vai ser redirecionado para home. Se esse método não vier como post, né, assim que a gente carrega a página lá, ele não vai vir como post, ele vai retornar para a própria página de login. O importante aqui é o quê? Como eu tenho esse objeto aqui, que é o formulário, que eu quero trabalhar com ele lá no template, eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar passar esse objeto como contexto. Lembra que essa função render aqui, ela recebe 3 parâmetros, onde 2 são obrigatórios, né? O primeiro que é obrigatório é o request, que é a requisição. O segundo que é obrigatório, que é o template que ela tem que renderizar. O terceiro, que é opcional, é o contexto, onde a gente pode aqui, no caso, passar o formulário que a gente instanciou, ou passar alguma informação que a gente conseguiu pegar lá do banco de dados, que a gente fez uma consulta no banco de dados, pegou um aluno, a gente consegue passar ele aqui como contexto, beleza? Para a gente poder utilizar as informações desse usuário lá no nosso template. Então é assim que ficou essa login 2. Bem semelhante a de cima, expliquei aqui de novo para vocês o que é isso aqui. E aí a gente vai para o nosso arquivo de login.html. Então, eu fiz um novo arquivo aqui para eu poder fazer esse teste. Uma estrutura simples aqui de HTML. A única diferença aqui é que eu estou utilizando o Django Bootstrap 5. Então, para utilizar o Django Bootstrap 5, você vai precisar fazer o pip, né, instalar o Django Bootstrap 5 no seu ambiente virtual. E você vai precisar também vir aqui, ó, na sua pasta do projeto, setup aqui, ó. Vai precisar vir aqui no arquivo de settings, vir aqui ó, em Installed Apps, onde a gente já tem cadastrado aqui a nossa aplicação e cadastrar também essa aplicação Bootstrap 5, beleza? E aí aqui no template, né, no HTML, você precisa colocar esses dois caras aqui, ó, esse link e esse script do Bootstrap. Você precisa colocar essas linhas de código aqui, ó, load Bootstrap 5, Bootstrap CSS e Bootstrap JavaScript, para você estar utilizando esse Django Bootstrap 5, beleza?
Aí aqui eu tenho uma estrutura básica aqui do form. O importante aqui pra gente é essa parte aqui do formulário, né? Aqui são algumas divs e tal, só para tentar deixar mais bonitinho ali. E aqui eu tenho o formulário. Uma coisa importante no formulário é qual vai ser a ação dele. Então a ação dele é chamar essa rota aqui, que é login 2. Essa rota login 2, ela que vai ser responsável tanto por chamar a view que vai renderizar esse template e essa mesma view que renderiza esse template aplica aquela lógica para a gente para poder fazer o login do usuário, que é essa visualização que eu estava explicando aqui para vocês. E se não foi post, assim que a gente entrar na página não vai ser post, assim que a gente entrar nessa página de login não vai ser post, vai ser um get. Ele já cai aqui nesse return aqui, ó, e renderiza para a gente o template e leva para a gente também como contexto o formulário. Então, é isso que essa view faz. Então, a gente tem que chamar ela para ela tanto renderizar o template quanto aplicar a lógica lá para poder logar o usuário. E aqui o método dela também que é post, né? O método desse formulário tem que ser post. Você tem que colocar post aqui. Para quando você enviar esse formulário, quando você clicar nesse botão aqui, ele vai fazer o envio desse formulário chamando essa rota e enviando ele como post. A gente vai precisar colocar também logo abaixo da tag form, a gente precisa colocar esse cara aqui, ó, o CSRF token, que é um esquema de segurança aí do Django para proteger aí contra ataques, beleza? Eu não vou entrar muito nesse assunto, que eu não estudei muito aqui sobre esse CSRF token aqui, beleza? Mas você tem que colocar ele aqui, senão vai dar um erro quando você tentar renderizar essa página aí. E aqui, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu estou trazendo aqui para esse template o formulário. Eu passei lá como contexto, como eu mostrei para vocês. Então, eu estou fazendo uma estrutura de repetição aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo esse objeto, estou percorrendo esse formulário, que é um objeto Python. Então, para cada campo dentro desse form.visibleFields, por que visible fields? Porque quando você tem um formulário HTML, pode ser que tenha algum campo lá que você queira ocultar ele do usuário. Pode ser que você precise ocultar algum campo ali do usuário, que você não quer que o usuário veja algum campo. Então eu quero que ele percorra somente os campos que são visíveis, visible fields, beleza? Eu quero que ele percorra só os campos visíveis. Os campos que eu defini lá para serem ocultos, ele não vai percorrer e não vai trazer para a gente. Então, for field in form.visibleFields. Para cada campo visível nesse formulário, ele vai fazer isso aqui. Ó. Criei uma tag label, coloquei esse atributo for dessa tag label e passei como valor para esse atributo for passei como valor para esse atributo for dessa tag label o ID desse campo, beleza? Por quê? Aqui, ó, vou voltar aqui nessa página de home. Se você for ver a label, ela faz referência a esse input aqui. Para a gente garantir isso, ó, eu coloco aqui como valor desse atributo for o valor 1 e definir aqui que o ID do input também vai ser 1. Então, ele está referenciando realmente que essa label aqui é referente a esse input, beleza? Então você pode fazer isso aí também. Onde eu estava aqui em login. Então, através desse comando aqui, ó, eu pego o ID desse campo e passo como valor para essa label aqui, beleza? Aí aqui dentro, onde era para mim colocar o nome, né? No caso, digitar o usuário, eu coloco field.label, porque aqui, ó, no nosso forms, vou para o arquivo de forms aqui, ó, eu coloquei aqui como label aqui, ó. Qual que é o valor da label? É o usuário. Ele vai colocar o usuário. Quando ele passa de novo pelo for, ele vai vir para o campo de senha, né? Que é o password. Qual é o valor da label aqui do password? É password. Então ele vai carregar esses dois campos para a gente e vai exibir lá para a gente no nosso template, beleza? Então eu pego o valor dessa label aqui referente a esse campo. Nesse caso é o campo usuário. Quando ele voltar de novo no loop, vai ser o campo senha. E aqui eu coloquei somente field dentro dessas chaves aqui para ele exibir o input. E fechei o for aqui, ó. É assim que ficou essa estrutura. Aí aqui eu estou colocando o botão, que é o botão de login. Então eu vou tentar agora lá acessar para vocês.
Vou ver aqui. Vamos lá. Estou com o ambiente virtual ativo. Python manager.py run server. Agora eu vou compartilhar com vocês a tela. Então, beleza, a gente está aqui na nossa página inicial. Quero vir para essa página login 2, ó. Vou sair aqui. Não estou mais logado, não estou logado. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou apagar. Vou deixar só app barra login 2. Certo? Enter, ó. Carregou. Carregou esse nosso template. Esse formulário aqui já é o formulário que a gente criou lá no Forms. Se eu vier aqui, ó. Se eu remover isso aqui, ó. Dá um Ctrl X aqui, ó. Salvar. Vou voltar lá para o navegador. Se eu atualizar, sumiu, porque eu removi de lá, então a gente não está carregando lá o formulário que a gente criou. Vou voltar para lá, colocar de novo. Agora a gente está utilizando o form do Django, o form que a gente criou. Isso aqui é bem legal. Atualizo e ele está carregando o form do Django. Eu vir aqui também, ó, mostrar para vocês aqui, ó. Vou vir no meu arquivo de forms aqui, então aqui são os atributos, aqui é a classe que eu coloquei nele, form control, eu vou remover essa classe aqui, ó. Agora ele está sem estilo, esse campo usuário está sem estilo. Vamos voltar, quando eu atualizo, olha lá, ficou sem o estilo. O password veio para cá, quebrou a linha, o input do password veio para cá, deixa eu ver se ele está ocultando a senha, está ocultando a senha, tá vendo? Beleza? Então ele já mostra para a gente que a gente realmente está utilizando os forms do Django e a gente está definindo as classes lá também dentro dos forms do Django. Está definindo mais lá no nosso template, lá no nosso HTML, beleza? Bom, o formulário renderizou. Deixa eu ver aqui o arquivo de views. Vamos testar para ver se essa lógica aqui está funcionando. Eu copiei ela lá de cima. A única coisa que eu acrescentei foi a instância, né, do formulário. Eu tive que criar a instância aqui e passar para esse app login o formulário para a gente poder utilizar ele lá no HTML. Por isso que a gente está conseguindo utilizar ele lá. Então vamos ver se está funcionando essa lógica aí, se eu consigo fazer login. Vou atualizar, olha lá, voltou, porque eu coloquei a classe lá de novo. Vou digitar o nome do usuário, lembrando que o usuário não está logado, ó. Não está logado. Deixa eu atualizar aqui, ó. Não está logado. Então vem para nossa página de login. Digitar o nome certo aqui. Lucas. E a senha. Vou clicar em login. Olha lá, logou. Agora ele está logado. Então agora eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Quando eu atualizar, vai aparecer aqui o botão área de aluno e o sair. Eu atualizo, apareceu a área do aluno e sair, porque agora a gente está logado no sistema. Bom, agora eu tenho duas formas aqui para poder fazer login, né? Eu tenho aqui dentro da nossa home, deixa eu clicar em sair aqui, ó. Clico aqui em login, eu tenho esse formulário que está dentro da nossa model lá, nosso modal lá, né? Eu tenho esse formulário para fazer login, que é o que eu tinha feito anteriormente, com aquela estrutura HTML lá tradicional. E eu tenho esse form aqui, ó. Deixa eu atualizar agora, vai dar um erro, porque eu saí, né? Fiz o logout. E agora eu tenho esse form aqui, essa página aqui que eu fiz para mim poder testar, para poder implementar o formulário do Django para poder fazer login no sistema. Para a gente fazer um novo ajuste aí para o Django poder fazer essa validação de dados para a gente precisa fazer uma alteração aqui nessa nossa view login 2. O que a gente precisa fazer aqui? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse formulário aqui, ó, porque aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando um formulário, estou passando um formulário vazio. Estou criando um formulário vazio aqui no Django. Vou remover esse cara aqui. E aqui embaixo eu vou colocar ele, ó. Embaixo eu vou colocar ele. Então, se o método aí que for igual a post, ele vai fazer? Ele vai criar um formulário request.post. O que ele faz aqui? Ele recebe os dados que o usuário está enviando. Então, se o formulário o método formulário for igual a post, ele vai pegar os dados que o usuário enviou e vai criar um formulário e vai preencher os dados desse formulário com os dados que o usuário enviou.
beleza? Aí o que a gente precisa fazer agora? Agora eu vou fazer a validação. Se form.isValid, se o formulário for um formulário válido, ó, então se esse formulário for válido, para ele poder validar esse formulário, a gente precisa passar um formulário para ele com os dados que o usuário preencheu. Então agora ele vai verificar se esse formulário é válido. Se o formulário for válido, a gente vai conseguir agora acessar os dados desse formulário através de uma outra forma. Não vai ser mais dessa forma aqui, ó, request.post.get. A gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai acessar esse cara aqui, ó, form.cleanedData, que é um dicionário que está sendo retornado. A gente vai pegar usuário. Usuário. A gente acessa agora, pega esses dados dessa forma aqui, ó. E agora os dados estão válidos, já foram tratados, então a gente consegue acessar eles aqui, pegar eles tratados, beleza? E password. Então, a gente pega esses dados e aí aqui a gente vem para a mesma coisa. Ó. Passa esses dados aqui para quem? Para essa autenticação aqui, ó. Passou o request, username e nome, que a gente pegou agora, e o password, a senha que a gente pegou agora. Então, se essa autenticação aqui vai retornar para cá ou o usuário que ele autenticou, ou o nome. Então, aqui ele vai fazer a verificação para ver se o usuário, se não for nome, ele vai fazer a lógica que a gente definiu aqui. Para a gente, eu vou fazer mais uma alteração aqui. Eu vou colocar aqui um else. Senão ele vai retornar, a gente vai redirecionar a gente para home. E aqui eu vou fazer um outro else aqui, ó. Senão, form vai ser igual a login form. Eu crio uma instância aqui do formulário vazio. Não vou passar o request.post aqui como eu fiz aqui em cima. Então aqui a gente está criando uma instância do formulário e passando para o Django já os dados que o usuário enviou para a gente. Para ele poder preencher esse formulário com esses dados e fazer a validação dele aqui. Ó. E aqui a gente pega esses dados já tratados, já válido, beleza? Caso ele não seja post, ele vai vir direto e vai cair aqui nesse else aqui. Ó. Se ele não, se esse primeiro if aqui não for post, for um get, então ele já cai aqui para gente. Aí ele vai fazer o quê? Vai criar uma instância do formulário vazia, vai passar essa instância aqui como contexto, para a gente poder utilizar ele lá no nosso template HTML. E aí ele vai já estar utilizando esses dados de forma validados aí para gente, beleza? Vamos voltar lá no nosso template, vou sair do logout, vou vir aqui para login 2, atualizar aqui, ó, vou logar de novo. Logar de novo, ó, fez login. Vem aqui em escola, se eu atualizo, área do aluno, sair. Então, essas duas formas aqui, né, para a gente poder utilizar e fazer essa... A gente utilizar os forms do Django. A gente criou o arquivo aqui de forms, né, criamos a nossa classe, importamos ela aqui para o nosso arquivo de views, modificamos aqui, né, a nossa função, a nossa visualização, modifiquei aqui a estrutura, então aqui você tem essa estrutura nova agora, e aqui a gente tinha a antiga, que estava mais simples, ó, que era isso aqui, nessa função de login, que eu estou utilizando lá na home. Eu vou trocar isso aqui depois, não vou fazer isso agora com vocês, vou trocar depois. Então a gente importou a classe form para cá, utilizou a instância dele aqui, ó, pegando os dados já que o usuário enviou. Se não for post, ele vai criar um formulário vazio, renderizar para a gente lá junto com o nosso template. Mais o que a gente fez aqui? No nosso arquivo HTML aqui, tá a estrutura aqui do formulário, ó, bem diferente do que a gente tem aqui na home. Ó. Na home a gente tem o form aqui. Ó. É esse aqui o formulário que a gente fez aqui. Ó. Certo? E aqui um novo formulário, é só isso. A gente percorre os campos, preenche lá, ele já monta para a gente o formulário lá e já está funcionando. Chama a login 2 que vai fazer ali, ou vai renderizar o template, ou vai fazer a lógica lá e fazer o login.
para a gente, já redirecionando para a página do aluno, beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo aí, pessoal, deixa o seu like, deixa um comentário, deixa uma sugestão aí do que vocês estão achando dos vídeos aí. Se inscreva no canal para dar aquela força. E até a próxima, pessoal. Valeu, hein?